Olá, bom dia, nono ano. Nós estamos iniciando essa semana, mais uma semana de estudos. É, Estou iniciando com vocês mais um conteúdo, tá? A partir dessa semana nós estaremos vendo a Grande Depressão e o nazismo, o surgimento do nazismo e do fascismo. É o chamado período entre guerras. Alguns livros didáticos não colocam como título a Grande Depressão, que é o caso do nosso livro, eles colocam período entre guerras, que também é pertinente, tá? Porque vai falar desse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, num contexto de história geral, o que aconteceu no mundo, o que acabou acarretando ali como consequências para o início da Segunda Guerra Mundial, que foram o surgimento dos regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo. Nós tivemos também o franquismo, o salazarismo, que são característicos de Portugal e Espanha. No entanto, o fascismo e o nazismo acabam sendo ali os precursores da Segunda Guerra e acabam sendo ali os mais falados. Então, essa semana estou passando para vocês, esse daqui é aquele documento de Word que eu mando sempre, né? Com as mesmas orientações, são sempre as mesmas, né? Essa semana eu dei uma diminuída, enxuguei um pouco, tirei algumas das orientações, tá? Coloquei aqui também nas orientações que as respostas elas podem ser enviadas através do Google Formulário ou pelo WhatsApp, tá? Para aqueles que ainda não estão fazendo no Google Formulário, que queiram fazer, tá? É simples, é tranquilo. Aí você pode enviar uma mensagem para mim falando que você já enviou a atividade, tá? Que é super tranquilo, tá bom? Aqueles que ainda optarem por fazer no caderno e mandar foto, sem problemas, tá? Pode mandar a foto que eu vou estar anotando aqui, tá? Só peço para vocês fazerem uma letra legível e aquele que faz uma escrita muito fraquinha, que faça a caneta para mim poder conseguir ler, que alguns eu tenho que ficar subindo a imagem, aumentando o padrão para me ver se eu consigo ler. Outros eu nem consigo ler, tá, gente? Sinceramente, estou marcando atividade aqui e aí eu consigo ler algumas respostas e outras não. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente não está dando nota para aquele que fez certo ou que fez errado, porque a gente sabe também que tem muitos que estão copiando de colega, né? Isso a gente já teve informações e tudo, e que não é uma medição de saber, né? Então a gente está mesmo pontuando aquele empenho. A responsabilidade no fazer, de mandar a atividade, de estar ali se identificando direitinho, de ter o capricho, porque tem uns que têm um capricho fora do normal. Mandam aquele caderno, a foto do caderno muito bem feita, tudo muito bem anotadinho. Outros nem tanto, né, gente? Mas a gente sabe que isso acontece. No entanto, gente, o que a gente está pontuando aqui é a sua responsabilidade, o seu empenho. E eu peço para vocês que vocês tenham empenho no estudar também, porque isso é para vocês. O conteúdo é para vocês. A importância desse ensino, desse estudo, é de vocês, tá? Então, a apropriação do conhecimento é para vocês. Então, fiquem atentos à apropriação do conhecimento, à aprendizagem. Eu sei que a maioria quer saber de nota, se eu tenho a nota, tudo bem, não está entendendo, beleza, mas eu preciso que vocês tenham essa responsabilidade, que façam porque realmente querem aprender. Conhecimento, ele não ocupa espaço, gente. Então, você aprender um pouquinho de história hoje, um pouquinho de inglês, que é o dia de quinta-feira, não vai ocupar espaço na sua cabeça, o seu cérebro vai continuar funcionando do mesmo jeito e vai trazer um engrandecimento para a sua vida, tá? Aqui são as orientações, vou marcar para vocês aqui, ó.
são um prazo de 24 horas para ser entregue, todo mundo fazendo dessa forma, né? Mas essas 24 horas não é 24 horas contadas a partir do momento que você recebeu ela no seu WhatsApp, né? A gente conta ali de um dia para o outro. Então, até na sexta-feira, você me enviando até na sexta-feira, eu recebo. Todo mundo fala assim, professora, atrasei, enviei na sexta-feira depois do almoço. Recebo tranquilamente. Aquela listinha que eu mando para a Bibica, lá para dar os parabéns, ela vai sempre na sexta-feira, depois lá das 6 horas, eu faço a anotação e passo para a Bibica, tá? Então, aquele que me mandou depois vai ficar sem os parabéns, tá? E vai vir como atrasado na lista de conferência, tá? No entanto, o mais importante que eu vejo nesse momento é você estar fazendo com calma, fazendo a leitura, vendo os vídeos e aprendendo, tá? Vejam os vídeos, façam a leitura, anotem as dúvidas e mandem as dúvidas para mim. Se você realmente precisar, mandem as dúvidas, eu estou aqui para responder. Aqui no caso aqui, ó, baixar aqui um pouquinho. A leitura dessa semana é do capítulo da Grande Depressão, tá no capítulo 7 do livro de vocês. E esse capítulo ele traz não só o que foi a Grande Depressão, como também o surgimento de movimentos totalitários, ou seja, aqueles movimentos de cunho ditatorial que surgiram na Europa no período entre guerras. Então, está aqui a marcação, né, das páginas a serem vistas, 107 a 115. Não são muitas páginas, tá? Fala assim, nossa senhora, são muitas páginas. Mas tem muito desenho, tem muita figura, tá? Tem muita arte no meio do caminho. Então, leitura mesmo, ali uns 20 minutinhos que você tirar do seu dia com empenho, você consegue fazer. E se você estivesse na escola, você estaria ali de 7 às 11h25 fazendo as aulas no momento. Então, nós temos 2 matérias só na quinta-feira, que é inglês e história. Dá os 5 horários certinho. 3 aulas de história, 2 aulas de inglês. Então, daria para você estar fazendo essa leitura, depois em casa você vê os vídeos, né? Como se você estivesse na aula mesmo, tá? E fazendo com tranquilidade depois as suas atividades. Essa semana, assim como na semana passada, eu passei algum conhecimento a mais, além do que está no livro, tá? Aí eu coloquei aqui o significado, né, do que foi a Grande Depressão, resuminho bem básico, né? Tá? No livro de vocês está especificando como que foi que ocorreu a queda da Bolsa de Valores, né? O que levou a isso, quais as causas, né, da queda da Bolsa de Valores, fatores que influenciaram a essa crise de 1929, que atingiu não só os Estados Unidos, mas atingiu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Tudo isso é bem mais explicadinho no livro de vocês, né? Aqui é um grande resumo. Então, a Grande Depressão ela foi uma forte recessão econômica do capitalismo internacional. A gente vive num país que é capitalista, né? E o mundo, em sua maioria, ele é capitalista. A gente viu na aula passada a Revolução Russa, que falava de uma diferença entre o regime capitalista, né? Que, aliás, é um modelo econômico, né, capitalista, e o modelo econômico socialista, a diferença entre os dois. No mundo hoje, são poucos os países que mantêm um modelo socialista de produção. E a partir do momento em que o mundo é capitalista, se há uma grande recessão em um país como os Estados Unidos, que é uma referência internacional de economia, fortemente ela vai atingir o restante do mundo. Por quê? A gente vende para os Estados Unidos ou a gente vende para algum parceiro dos Estados Unidos, a gente compra deles ou a gente compra de algum parceiro deles. Então, isso está tudo interligado. A gente não funciona sozinho como um Estado fechado. Então, a gente necessita, sim, do comércio internacional. Então, se houver uma crise, vai haver, sim, uma recessão econômica, não só
naquele país como no restante dos países que fazem atividades econômicas com ele. Então, essa crise financeira, ela afetou não só os Estados Unidos, como também o mundo inteiro. No mundo, né, principalmente na Europa, que estava vivendo um período entre guerras, ela estava se reconstituindo, né, saiu lá de 1919 da Primeira Guerra Mundial, então estavam reconstruindo boa parte dos países da Europa e com a ajuda muito dos Estados Unidos. Foi muito afetada a Europa por conta da crise de 29. Se culpou muita gente, se culpou os banqueiros, culpou os Estados Unidos por causa da crise. Aí veio ideologias que culpariam os judeus, porque eles eram donos de financeiras, eram donos de bancos, e aí foi se culpar uma, uma religião, ou quem seguiria essa religião por conta de um fato recorrente na economia, e aí veio surgindo os movimentos ideológicos, que foram caracterizados como o nazismo e o fascismo. O nazismo surgiu na Alemanha e o fascismo surgiu na Itália. Nós temos aqui a definição de cada um, né, seus principais líderes em cada país, né? No caso, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, tá? E a partir do momento em que esses regimes se instauraram na Europa, foi dando ali um grande passo para o início da Segunda Guerra Mundial. Lá na época eles sabiam, só eminência de uma Segunda Guerra Mundial, como às vezes alguém me pergunta assim, professora, esse acontecimento hoje está dando início a uma Terceira Guerra Mundial? Não sei, não sei te falar, tá? Assim como o surgimento do nazismo e do fascismo na Alemanha e na Itália nessa época, também não tinha ali uma linha séria e tênue de que haveria uma Segunda Guerra Mundial. Tanto é que eles chamavam a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra, tá? Não se chamava de Primeira Guerra Mundial porque não tinha tido uma segunda e ninguém pensava em ter uma segunda também. Ninguém almeja uma guerra mundial, né? Então a gente nem precisa pensar em ter uma terceira guerra porque não vai ser legal, né? Não, não convém a gente e não é necessário. Mas sim, alguns conflitos podem gerar um conflito maior que gere uma guerra. No ano passado, alguns alunos me perguntaram se aquela tensão que teve lá no Oriente Médio com os Estados Unidos, ataque à base aérea dos Estados Unidos, né, do exército dos Estados Unidos no Oriente Médio, se seria o indício de uma terceira guerra mundial. Talvez, se eles não tivessem tido a diplomacia que tiveram, poderia ter iniciado uma guerra entre os dois países e talvez desencadeado uma luta entre aliados de ambos os lados, mas não, graças a Deus eles tiveram uma resolução diplomática, né? Que é isso que deveria acontecer em ambos os casos, em todos os casos no mundo, né? Sempre se há ali uma solução diplomática para tudo. Guerra não é justificada por nada e não se tem ali justificativa para se ter uma guerra. A partir do momento que surgiram esses regimes lá na Europa, houve ali um encaminhamento, porque a gente sabe que seria a Segunda Guerra. Mas as pessoas que viviam nessa época, elas não tinham a noção de que estariam caminhando para uma Segunda Guerra. Então, aqui no documento eu trago para vocês todo um resuminho bem básico, tá? Do capítulo. E aquele que optar pelo Google Forms, gente, eu pedi aqui essa semana, não sei se vocês estavam fazendo isso nas últimas semanas que eu mandei pelo Google Forms, mas eu resolvi pedir agora que vocês tenham, aqueles que façam as questões no Google Forms, que tenham pelo menos as respostas dos exercícios no caderno. Se vocês puderem observar aqui, ó, são pouquíssimos os exercícios. Olha, aqui dois, nós temos 3, 4, 5 exercícios. Super simples. Se você anotar só as respostas no seu caderno com a data, não vai te dar muito trabalho, não vai ser ali muito complicado, então não tem problema, tá? Sempre vai ter
as atividades, né? Mas antes de tudo, eu no Google Formulário eu estou colocando as respostas das atividades anteriores, ou seja, da Revolução Russa, né? Que foi a nossa última, e as orientações, todas as orientações, o texto que tem lá no documento do Word, também está tudo aqui, as indicações dos vídeos, tem uma sugestão de filme também que eu coloquei no último conteúdo. Nesse também eu coloquei uma sugestão de um filme muito bom também, de 2016, desse período, tá? Das Olimpíadas de 1936. A gente vê a oportunidade de conseguir ver o filme, ele é muito bom, tá? Fala muito sobre esse período. E quem tiver linkado no Google Formulário, já tem os vídeos todos linkados para você ver em sequência, tá? Então, no Google Formulário é mais fácil por conta disso, você não precisa ficar procurando o vídeo no YouTube para poder ver. Aqui a gente já tem o link já direto. Responda o nome, a turma. Lembrando, gente, não coloca apelido, porque semana retrasada, semana passada a gente não teve aula, mas semana retrasada teve um aluno do sexto ano que me colocou um nome que não é de turma, de ninguém da turma. Eu procurei saber, ninguém se identificou quem que é, quem fez a atividade, fica sem, viu, gente? Vai ficar sem pontuação. Então, não coloquem nome, tá? Já tive alunos meus lá da outra escola também que colocou só um J, e eu não sei quem que é. Tem três pessoas na lista da turma que começa com J, e como eu vou adivinhar, né? A pessoa não se manifestou também, já procurei saber. Então, assim, coloca o nome completo, tá, gente? Não tem como eu saber o nome de vocês se não tiver o nome completinho. Então, tudo que vocês têm no Word, tem também no Google Formulário, tá? As indicações dos vídeos, as indicações do filme e as atividades. Aquele que optar por fazer no formulário, faça no formulário, me envia, pode me mandar uma mensagem, professora, eu enviei, tá? Porque aí você tem uma segurança, né? E tem gente que prefere fazer isso. Aquele que está por enviar a foto do caderno também, né, já vai estar ali, vai estar recebendo uma resposta minha. Mas normalmente, gente, lá no finalzinho do Google Formulário tem uma mensagem: sua atividade foi enviada com sucesso. Então você pode ver que a sua atividade foi enviada, tá, gente? Mas para quem quer garantir, pode me mandar uma mensagem que eu confirme se ela chegou, tá? Porque pode ocorrer algum erro de internet, a internet caiu na hora e não enviou, tá? Então, nesse caso, a gente tem esse tipo de problema que pode ocorrer muito raro, mas pode, tá? No entanto, eu nunca tive esse problema até hoje, tá? Então, aquele que enviar pelo Google Formulário, coloque as respostas no caderno, são coisa pouca, eu não estou mandando muita coisa. Vocês podem ver que no início eu cheguei a mandar 8, 9 questões, e agora eu dei uma maneirada, né? Eu vi que ali o tempo é pouco para vocês fazerem, né? E eu estou vendo também, porque eu também tenho que dar aula para minha filha, e quando vem muita coisa, a gente fica meio apertado, tá? Mas então, mandem as atividades, mandem as dúvidas antes. Precisando, eu estou aqui para ajudá-los, tá? Eu estou disponível. Tem um horário marcado, tá lá marcado no horário lá, a professora vai tirar a dúvida tal horário, de 13 às 17, né? De 8 às 10 na sexta-feira. Tá, mas se você precisar de uma dúvida no outro dia, eu não consegui fazer, professora, mas eu consegui fazer, mas eu tenho uma outra dúvida ainda. Além disso, porque eu voltei a ler a matéria, pode me procurar, gente, não impede que eu esteja disponível para vocês fora do horário, tá? Então, se talvez não esteja o tempo todo, né, porque eu tenho atendido outras turmas também de outra escola, mas eu sempre vou estar respondendo, tá? Eu visualizo mais tarde, respondo mais tarde, mas eu vou estar sempre respondendo. Então, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Só não posso sair de casa, tá? Porque isso é ordem, né? E vocês também, né? Nós já estamos sem aula por conta disso. Você que não trabalha, você é estudante, você tem a obrigação de ficar em casa, tá? Seus pais que precisam sair para trabalhar,
eles estão tomando os cuidados, seus avós, que às vezes precisam para trabalhar, o seu responsável. Então, se eles estão fazendo, tomando todos os cuidados por vocês, vocês também devem fazer, tá, gente? Então, fiquem em casa, não vão na rua à toa, nem andar de bicicleta, tá? Por quê? Porque hoje, na nossa cidade, os casos estão aumentando, o risco é grande e a gente não quer que ninguém da nossa escola, ninguém parente nosso, ninguém próximo a nós fique doente, tá? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Muito obrigada e tenham um bom dia e um ótimo final de semana.